Quantas vezes uma mulher aprende a se calar só para manter a paz, a baixar o tom, engolir o choro, sufocar a própria verdade? É sutil no começo, uma piada que diminui, um olhar que desautoriza, um "você está exagerando" que corta feito faca, até que o silêncio vira prisão. E o pior, muitas nem percebem que estão acorrentadas, porque foram ensinadas a chamar abuso de amor. Ela também acreditou nisso, que amar era ceder sempre, que respeitar era calar, que ser boa companheira era suportar tudo. E nessa lógica cruel, foi perdendo sua voz, seus sonhos, sua identidade. Apagou-se devagar, até quase desaparecer. Quantas de nós já estivemos nesse lugar, onde o medo de ficar sozinha fala mais alto que a coragem de se libertar? Mas existe um momento, um estalo, um grito que começa baixinho, lá dentro do peito, e vai crescendo até se tornar impossível de conter. E quando ele vem, não há mais volta, porque é nesse grito que nasce o recomeço. É quando a alma cansada decide, enfim, se levantar, mesmo com medo, mesmo sem garantias. É o grito de quem escolhe viver em verdade, e não mais em silêncio. Esta é a história de uma mulher que foi silenciada, mas não para sempre. Uma mulher que entre lágrimas descobriu sua força, que entre as feridas da alma encontrou resiliência, que mesmo desacreditada, teve fé. E quando decidiu gritar por liberdade, não só se libertou, como acendeu o caminho para outras também se libertarem. Porque quando uma mulher desperta, o mundo ao redor começa a mudar. Ela não percebeu quando começou a se calar. Talvez tenha sido na primeira vez que ele revirou os olhos diante da opinião dela, ou quando riu com desprezo de um sonho que ela ousou dividir. Aos poucos, ela aprendeu que suas palavras incomodavam, que sua alegria era demais, que suas lágrimas eram drama. E então se calou. Engoliu o choro, guardou o grito, escondeu a alma. As feridas da alma nem sempre sangram visivelmente, mas doem com a mesma intensidade. E o pior, quando a mulher silencia por medo, começa a morrer por dentro, em pedaços, pequenos, diários, invisíveis. A dor emocional que ela carregava não vinha de socos nem gritos. Era mais sutil, mais cruel. Vinha das entrelinhas, dos silêncios forçados, dos olhares que mandavam calar. Ele nunca precisou dizer que ela não tinha valor. Ele mostrava. Na forma como interrompia suas falas, como desprezava suas ideias, como fazia piada de sua sensibilidade. Ela aprendeu a achar que era exagerada, que estava errada. E assim começou a desconfiar de si mesma. Quando uma mulher perde a confiança na própria voz, começa a perder a direção da própria vida. Ela se acostumou com o desconforto. Era como usar um sapato apertado o dia inteiro e convencer-se de que era normal sentir dor. Ela sorria nas fotos, mas chorava no banho. Colocava um batom forte para disfarçar a fragilidade que morava dentro. E mesmo entre amigas havia um medo de falar demais. Como explicar aquilo que nem ela entendia direito. Era como viver presa em uma gaiola sem grades visíveis, onde o silêncio era o cadeado mais pesado. E tudo isso foi corroendo a sua fé. Não em Deus, mas nela mesma. Em casa era como se estivesse sempre pisando em ovos. Qualquer frase mal colocada virava motivo para dias de frieza, e ela, querendo evitar conflito, optava pelo silêncio. Mas aquele silêncio era uma prisão. Não se tratava só de calar a boca, era calar a alma, o coração, as vontades. Quantas mulheres vivem assim? Quantas aprendem que amar é se anular, que relacionamento é ceder sempre, mesmo quando isso custa a própria paz? Ela não estava sozinha, mas se sentia como se estivesse, e isso a fazia duvidar até da própria sanidade. Na rua, ela parecia firme. Sabia se portar, era educada, mantinha o tom de voz doce, mas dentro dela havia uma mulher cansada de não ser ouvida,
cansada de se adaptar a tudo, cansada de não ter permissão nem para sentir. O mais cruel não era ele dizer que ela estava errada, era ela começar a acreditar que de fato estava. O silêncio que ele exigia virou o silêncio que ela impôs a si mesma, uma autossabotagem disfarçada de evitar problemas. E foi nesse abismo que ela se perdeu de quem era. Ela não sabia mais do que gostava. Esquecera seus hobbies, seus sonhos, até seu perfume favorito. Tudo havia sido silenciado, não porque ele mandou diretamente, mas porque ele sempre deu sinais de que aquilo era bobagem. E no fundo, ela só queria ser amada, e fez de tudo para se encaixar. A mulher, que um dia foi viva, espontânea e cheia de ideias, agora só respirava, não vivia. E em cada respiração contida havia um grito sufocado por aceitação. Um grito que ainda não tinha força para sair, mas que estava crescendo. Essa história não é incomum. Ela ecoa no coração de milhares de mulheres que aprenderam a sobreviver caladas, que ouviram tantas vezes que eram difíceis, que passaram a se moldar ao gosto do outro. A raiz dessa dor não é só ele. É tudo que ela permitiu, por medo, por amor, por carência, e mesmo quando tudo parecia tranquilo aos olhos de fora, por dentro ela estava em ruínas. Esse tipo de dor não é fácil de explicar, mas toda mulher que já se perdeu de si sabe exatamente como é, e foi nesse deserto que algo começou a mudar. Uma inquietação, um incômodo, uma fagulha de resistência começou a nascer no meio da escuridão. Ainda era frágil, quase imperceptível. Mas estava ali, um sussurro interno que dizia: você merece mais do que isso. E embora ela ainda não soubesse o que fazer com essa voz, ela não conseguia mais ignorá-la. Era o início de algo que viria a romper barreiras, porque, antes de gritar por liberdade, uma mulher sempre sussurra para si mesma que precisa ser ouvida. Ninguém via o que ela vivia. Afinal, ele nunca gritou, nunca bateu. Pelo contrário, era educado em público, elogiado por amigos, sorridente com a família. Mas dentro de casa, ele a desmontava em silêncio. Fazia comentários sutis sobre sua aparência. Comparava com outras mulheres sem maldade. Corrigia cada fala dela como se fosse um professor entediado. E ela ia se encolhendo. Porque a violência que não deixa marcas no corpo, muitas vezes marca mais fundo na alma. Ele dizia que era só brincadeira, quando zombava da risada dela, do jeito que gesticulava, da forma como pensava. Mas cada brincadeira era uma agulhada invisível. Doía, mas ela sorria. E quem nunca fez isso, não é? Engolir o incômodo para evitar uma discussão, fingir que está tudo bem para manter a paz. Só que essa paz custava caro, custava autoestima, custava identidade, custava liberdade. E isso ninguém via. Nem ela mesma no início. A manipulação emocional vinha disfarçada de cuidado. Ele dizia que ela estava muito sensível, cansada demais, imaginando coisas. E ela começou a duvidar do que sentia. Chegava a se desculpar por sentir, por estar magoada, por não conseguir simplesmente ignorar. É assim que a mulher começa a se desconectar da própria intuição. Aquela voz interior que avisa quando algo está errado. Mas ela, sem perceber, foi ensinada a não ouvir, nem a si mesma. Ele sempre tinha razão. Ela sempre era a exagerada. Mesmo quando ele a deixava dias sem falar, ela que tinha que correr atrás. Ele fazia silêncio como punição. E isso a machucava mais do que qualquer discussão. Porque ela ficava tentando adivinhar o que fez de errado, tentando consertar o que nem sabia que tinha quebrado. E assim se colocava cada vez mais abaixo, mais calada, mais distante de si. Uma mulher que ama, muitas vezes se perde tentando evitar perder o outro. As violências invisíveis são traiçoeiras. São feitas de sarcasmos, de olhares reprovadores, de ausências calculadas. São as pausas no meio de uma frase para cortar a confiança, os risos debochados em momentos de vulnerabilidade. São as promessas que nunca se cumprem.
e a culpa que ele fazia questão de colocar sobre ela. Você é difícil de lidar. Você reclama demais. Você está vendo coisa onde não tem. Aos poucos, ela acreditou, e isso talvez tenha sido a maior violência de todas. Ela passou a andar na ponta dos pés, a medir palavras, gestos, reações, a evitar qualquer atitude que pudesse ser mal interpretada. Ele não a proibia de sair, mas fazia cara feia. Não dizia que não gostava das amigas dela, mas soltava indiretas, e ela, querendo ser madura, ia cedendo, até não ter mais para onde recuar. Ela deixou de ser quem era, tentando agradar alguém que, no fundo, jamais se satisfaria, porque ele se alimentava do controle e ela entregava tudo por amor. O mais assustador é que essas situações parecem normais quando vividas por dentro, porque ele não era cruel o tempo todo. Às vezes era doce, trazia café na cama, elogiava a roupa nova, dizia que sentia saudade, e isso confundia, porque ela se apegava a esses momentos bons como justificativa para aguentar os ruins. Como se fosse ela a instável, a ingrata, a complicada. Mas não era. Era ele quem jogava com o afeto, quem criava a montanha-russa emocional. E ela era só passageira de um trem que não escolheu embarcar. Mas houve um momento em que ela começou a perceber. Uma amiga que notou sua tristeza constante. Um livro que parecia ter sido escrito para ela. Uma oração que a fez chorar como há tempos não chorava. E nesses pequenos sinais, ela começou a se questionar. Será que isso é amor mesmo? Era como se a névoa começasse a se dissipar. A consciência se espreguiçava dentro dela, ainda frágil, mas viva. E no fundo, uma certeza começava a se formar. Ela não podia mais continuar vivendo assim. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais. A mulher diante dela parecia cansada, com o olhar apagado, com a alma desbotada. Onde estava o brilho de antes? A coragem, os sonhos, a leveza? Tudo parecia ter sido engolido por uma rotina de agradar o outro e esquecer de si. A força feminina que um dia a moveu, agora estava adormecida. Era como se sua essência tivesse sido trancada em algum lugar e ela já nem lembrava mais onde ficava a chave. As roupas que usava já não a representavam. O sorriso era automático. As palavras saíam como quem repete um roteiro decorado. Até o tom da voz havia mudado. Mais contido, menos livre. E o pior é que ninguém percebia. Porque por fora, ela mantinha a postura, a organização, os compromissos. Mas por dentro estava rachada. A alma dela gritava por atenção, por cuidado, por recomeço. Mas ela só sabia silenciar, como se não tivesse direito a se escutar. Ela começou a sentir um vazio constante. Nada preenchia, nem trabalho, nem encontros, nem elogios. E quanto mais tentava se distrair, mais sentia a ausência de si mesma. O autocuidado havia sumido da sua lista de prioridades. Ela vivia para resolver tudo e todos, menos a própria dor. Aquela dor emocional que não tinha nome, mas tomava conta do corpo, da mente, do coração. Era como viver anestesiada, esperando o tempo passar, sem saber o que esperar do amanhã. Antes, ela era cheia de planos. Falava sobre viagens, novos cursos, ideias criativas. Agora, não tinha energia nem para sonhar. Cada tentativa de mudança era interrompida por dúvidas plantadas por ele. Para que isso? Vai dar trabalho, você não termina nada mesmo. E aos poucos ela acreditou. Duvidou de sua capacidade, de sua inteligência, de sua força. A resiliência virou exaustão. O empoderamento virou uma lembrança distante. E o medo de nunca mais se reencontrar crescia. Ela sentia falta da mulher que era. Aquela que dançava no meio da sala, que chorava sem medo, que se emocionava com o simples. Mas como resgatar algo que foi se perdendo aos poucos? Era como procurar um objeto precioso em meio aos escombros de um furacão.
A alma dela estava soterrada por anos de renúncias silenciosas. E mesmo sem saber por onde começar, ela começou a sentir que não podia continuar assim. Algo precisava mudar. Ou ela se perderia de vez. Mesmo quando tentava se reconectar, ouvia a voz dele em sua cabeça. Isso é besteira. Você está exagerando. Ninguém liga para isso. Era como um eco que impedia a sua verdade de emergir, mas no fundo havia algo resistindo. Um fio invisível ligava ela à sua essência, por mais distante que parecesse. E esse fio começou a puxar, com delicadeza, com fé, como um chamado sagrado da alma dizendo: você ainda está aqui, eu ainda estou com você. Ela começou a fazer pequenas coisas por si. Um banho demorado, um café na varanda, uma música antiga que a fazia lembrar de quem já foi. E nessas pequenas escolhas, ela sentia uma fagulha de renascimento. Ainda frágil, ainda tímida, mas real. Era como se sua alma estivesse pedindo permissão para voltar. E pela primeira vez em muito tempo ela disse sim. Não sabia como seria, mas sabia que não podia continuar ignorando esse pedido silencioso de cura. Essa reconexão não veio como um trovão. Veio como um sussurro, como quem acorda de um longo sono e precisa de tempo para entender onde está. Ela ainda tropeçava, ainda chorava, ainda duvidava, mas agora sabia que algo dentro dela estava acordando, uma força que não vinha do orgulho, mas da fé, uma coragem que nascia do amor próprio. E mesmo sem saber onde tudo isso ia dar, ela seguiu, porque no fundo, algo nela já havia começado a renascer. Foi num dia comum. O sol entrava pela janela, o café esfriava na xícara e ela, do nada, chorou. Não era uma tristeza nova, era a mesma de sempre. Mas naquele dia, ela não tentou engolir. Deixou vir, deixou escorrer. E nesse choro, algo se moveu. Não era revolta, era um cansaço ancestral. Uma exaustão que vinha de anos tentando caber, tentando ser suficiente. E nesse desabafo silencioso, nasceu o primeiro basta. Ainda, sussurrado, mas cheio de verdade. Acordou diferente. Não mais alegre, nem mais confiante, mas determinada. Determinada a não aceitar mais o que a feria. Era como se tivesse tirado uma venda dos olhos. Ela começou a enxergar o que antes parecia normal. Começou a perceber como era manipulada, diminuída, apagada. E isso doeu, mas também libertou. Porque quando a consciência desperta, nada volta a ser como antes. A mulher pode até hesitar, mas já não se deixa mais enganar. Ela se pegava pensando em quem poderia ser se não tivesse medo, se não tivesse que se explicar tanto, se não fosse interrompida a cada frase. E essa curiosidade foi virando coragem, um desejo tímido de voltar a viver, não para agradar, mas para existir, para ocupar espaço, para se ouvir. Ela sabia que ainda havia um longo caminho, mas agora sabia que precisava caminhar. A fé começou a tomar o lugar do medo, e com isso nasceu a esperança. Começou a dizer não. Primeiro nas coisas pequenas, uma opinião que manteve, um programa que recusou, uma conversa que evitou. Cada não era um passo de volta para si. Cada não era um sim para sua alma. E mesmo com o coração acelerado, ela se sentia viva, porque estava, enfim, se posicionando. E isso, para uma mulher que passou anos se silenciando, é revolucionário. É como abrir uma janela depois de muito tempo no escuro. A luz assusta, mas também aquece. A espiritualidade também voltou a fazer sentido. Não como algo distante, mas como presença diária. Começou a orar com mais verdade, a buscar respostas dentro de si, a conversar com Deus como quem conversa com uma amiga antiga. E nessas orações encontrou força, fé, não para mudar o outro, mas para mudar a si mesma. E nesse reencontro com o divino, sentiu que não estava mais sozinha, que havia uma força maior sustentando seus passos, mesmo os mais trêmulos. Ela também buscou ajuda. Um grupo de apoio,
uma terapia, uma conversa sincera com alguém de confiança. Começou a se cercar de vozes que curavam, não que feriam, e isso fez toda a diferença. Porque nenhuma mulher se cura sozinha. Precisamos de espelhos que nos lembrem de quem somos. Precisamos de mãos estendidas, de palavras certas na hora certa. E ela, aos poucos, começou a reconstruir sua rede. Um círculo de afeto onde ela podia ser quem era, sem medo. Cada passo ainda vinha com dúvidas. Mas agora havia também coragem. Ela já não aceitava migalhas, já não pedia desculpas por existir. E mesmo que a velha voz do medo tentasse voltar, ela tinha outra dentro de si que falava mais alto. Uma voz firme, amorosa, cheia de sabedoria. A voz da mulher que ela estava se tornando, uma mulher que sabia o próprio valor e que, a cada novo dia, se levantava com mais propósito. E foi assim, nesse processo silencioso e sagrado, que ela se preparou para o que viria. Porque toda mulher que desperta precisa decidir. Vai continuar fingindo ou vai, enfim, se levantar? Ela sabia que o grito ainda não tinha saído, mas agora ele já existia. E quando uma mulher reconhece o que a aprisiona, a liberdade começa a se formar dentro dela. A decisão não veio num rompante de coragem. Veio depois de muitas noites mal dormidas, de orações choradas em silêncio, de um coração que já não suportava mais viver pela metade. Ela entendeu que se quisesse recomeçar, teria que abrir mão do que a impedia de crescer. E isso incluía ele. Era difícil admitir, porque ainda havia afeto, ainda havia lembranças. Mas havia algo mais forte que isso agora. A necessidade de viver inteira, sem amarras, sem silêncios forçados. Ela sabia que mudar doía, que a liberdade viria acompanhada de perdas, de julgamentos, de solidão temporária. Mas já não dava para continuar naquele ciclo. Ela decidiu que ia escolher a si mesma, mesmo tremendo. Começou a se preparar emocionalmente, a guardar dinheiro, a planejar com cautela, não por medo, mas por sabedoria. Sabia que precisava de um plano, de estrutura, de suporte, porque mudar exige coragem, mas também exige estratégia. E enquanto isso, reforçava seu interior. Revisitava seus sonhos antigos, escrevia cartas para si mesma, lia livros que a fortaleciam, falava palavras de afirmação diante do espelho, mesmo sem acreditar totalmente, porque ela entendeu que a mente precisa ser treinada para a libertação, que o empoderamento começa nas pequenas escolhas diárias, que a fé se alimenta de prática, e ela estava decidida a construir a mulher que queria ser, um passo de cada vez. Ela sabia que teria recaídas, que teria dias de saudade, de dúvida, de vontade de voltar atrás. Mas decidiu que mesmo nesses dias não se permitiria regredir. Criou uma lista de lembretes. Tudo que já sofreu, tudo que perdeu de si, tudo que aprendeu com a dor. E nos dias de fragilidade, lia em voz alta, porque lembrar também cura. Lembrar fortalece, lembrar impede que o passado se repita, e ela não estava mais disposta a se perder de novo. Houve quem não entendesse, quem julgasse, quem dissesse que era exagero, que homem é assim mesmo, que pelo menos ele não batia. Mas ela já não aceitava esse tipo de consolo. Sabia o quanto aquelas pequenas violências tinham ferido sua alma e decidiu que não viveria mais pela metade, que merecia mais, que precisava mais. E isso era o suficiente. Não precisava que ninguém mais acreditasse. Ela acreditava, e isso bastava. Ela se fortaleceu na solitude. Aprendeu a gostar da própria companhia, a redescobrir seus gostos, seus limites, seus desejos. Começou a cuidar do corpo como um templo, não por vaidade, mas por respeito. A cuidar da mente como um jardim, não para agradar os outros, mas para florescer de dentro para fora. E a cuidar da alma com fé, porque sabia que a espiritualidade seria seu alicerce. Era o início de um recomeço,
de um renascimento. E mesmo com o medo pulsando, ela decidiu. Disse basta. Deixou para trás o que já não cabia, e com a mala cheia de lembranças e o coração cheio de fé, ela deu o primeiro passo. Foi simbólico, foi silencioso, mas foi definitivo. Porque quando uma mulher decide mudar, o universo se move a favor. E ela sabia, ainda não era o fim da dor, mas era o começo da cura, da reconstrução, da volta para casa, para dentro de si que, à medida que caminhava, ela ia percebendo. Algo dentro dela se firmava. Não era orgulho, era dignidade. Não era vaidade, era amor próprio. E essa força silenciosa, que sempre esteve ali, agora era sua guia. Ela não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia que não voltaria atrás. Liberdade não veio com fogos de artifício. Veio com boletos vencendo, medo no peito e um nó na garganta. Mas ela seguiu, porque o mais difícil já tinha sido feito, sair. E sair, para muitas mulheres, é um ato revolucionário. Os primeiros dias foram solitários. O silêncio da casa parecia gritar, mas aos poucos ela foi ocupando esse espaço com sua própria voz, redescobrindo o que gostava de comer, o que gostava de assistir, o que fazia seu coração vibrar. Teve recaídas, claro, momentos em que sentia saudade não dele, mas da ilusão que criou. Chorou, questionou, quis voltar, mas não voltou, porque cada vez que duvidava, se lembrava do que sofreu. Das vezes em que implorou por respeito, das noites em que chorou calada, e isso a mantinha firme, não por vingança, mas por amor. Amor por si, pela mulher que pela primeira vez estava escolhendo a si mesma. Começou a reconstruir sua rotina. Criou rituais de autocuidado. Um banho demorado ao final do dia, uma vela aromática, uma oração com o coração. Pequenos gestos que curavam as feridas da alma. Ela entendeu que liberdade não era só sobre sair de uma relação. Era sobre se libertar das amarras internas, da culpa, da dependência emocional, das crenças limitantes. E aos poucos foi se libertando, dentro e fora. A terapia foi um refúgio. Um espaço onde ela pôde contar a própria história sem ser interrompida, onde entendeu que o que viveu foi, sim, abuso, mesmo sem socos, mesmo com sorrisos. E isso validou sua dor. Deu nome às feridas. E com isso, ela começou a se curar. Porque toda cura começa quando a gente reconhece que algo nos machucou. E ela teve coragem de olhar para essa dor. De frente, com compaixão, com firmeza. Ela também aprendeu a colocar limites, a dizer não sem culpa, a se afastar de quem não sabia respeitá-la, a escolher relações que a nutrissem e não que a sugassem. E isso foi fortalecendo sua autoestima. Cada escolha por si era um tijolo na reconstrução de sua identidade. E o que antes parecia impossível, ser feliz sozinha, agora era sua realidade. E mais, era sua conquista, sua vitória pessoal. A fé continuava sendo sua âncora. Ela não tinha todas as respostas, mas tinha paz. E essa paz não era ausência de problemas, era presença de propósito. Ela sabia que estava no caminho certo, que o processo era lento, mas seguro, e isso a mantinha firme. Mesmo nos dias em que parecia retroceder, ela sabia que estava crescendo, porque crescer dói. Mas permanecer onde se adoece dói muito mais. As mulheres ao redor começaram a notar. O brilho no olhar voltou, a postura mudou, a fala ganhou firmeza. Ela era outra. Ou melhor, ela era, finalmente, ela mesma. Sem precisar pedir licença, sem medo de ser demais, sem medo de não ser o suficiente. Ela era livre, e essa liberdade não era só externa, era interna, era espiritual, era emocional, era uma força que ninguém mais poderia calar. E foi assim, passo a passo, escolha por escolha, que ela foi reconstruindo sua vida.
Ainda não sabia tudo, ainda estava aprendendo, mas uma certeza ela tinha: jamais voltaria para onde precisou lutar tanto para sair, porque agora ela sabia o seu valor. Havia uma nova mulher diante do espelho, e ela ainda estava em construção. Mas já não era mais aquela que aceitava viver em silêncio. O fortalecimento interior não veio de uma vez só. Foi processo, foi renascimento diário. Ela precisou romper com as vozes que diziam que ela não conseguiria. Precisou aprender a se ouvir, a se acolher, a se priorizar. Porque por muito tempo ela havia se colocado por último. Agora era diferente. Agora ela era sua própria base. Ela se permitiu errar, se perdoou pelos tropeços, se curou da culpa de ter ficado tanto tempo em um lugar que a diminuía. Foi nesse perdão a si mesma que começou a construir uma nova confiança. A força feminina que estava adormecida em seu peito voltou a pulsar com firmeza. E ela entendeu que não precisava ser perfeita para ser digna. Bastava ser verdadeira, com suas feridas, suas lutas e sua fé. E isso já era o suficiente para recomeçar. Começou a se cercar de outras mulheres que também estavam em processo de cura. Mulheres que se entendiam pelo olhar, que se apoiavam com palavras e silêncio. Descobriu o poder da sororidade, da escuta, da partilha. E isso a fortalecia. Porque quando uma mulher se levanta, ela puxa outras com ela. E nesse caminho ela descobriu, não estava sozinha. Nunca esteve. Só precisava encontrar quem enxergasse sua alma sem julgamentos. Ela voltou a sonhar, a planejar viagens, cursos, projetos que havia deixado de lado. E mesmo que a agenda ainda estivesse cheia de responsabilidades, ela fazia questão de separar um tempo para si. Nem que fosse 10 minutos por dia, porque entendeu que autocuidado não é luxo, é necessidade, que cuidar de si é forma de resistência, de resiliência, de empoderamento, e que mulheres inteiras não são aquelas que fazem tudo, mas as que se escolhem todos os dias. Reatou laços com sua espiritualidade. A oração voltou a ser conversa íntima, não como quem implora, mas como quem confia. Começou a ver sinais nas pequenas coisas, no pôr do sol, em uma música que tocava no momento certo, em um abraço inesperado. Era como se o céu estivesse sorrindo para ela. Como se dissesse: "Você está indo bem, continue." E isso a guiava, porque fé para ela não era religião, era esperança em ação. Ela também percebeu que a dor emocional havia deixado marcas, mas que agora essas marcas contavam uma história de superação. E ela não tinha mais vergonha delas. Pelo contrário, passou a vê-las como cicatrizes sagradas, provas de que sobreviveu, que venceu, que não se perdeu de si. E isso dava força, dava propósito. Ela não queria mais esconder suas vivências, queria usá-las para inspirar, para acolher outras mulheres que estivessem vivendo o que ela viveu. Não se tratava mais apenas de liberdade, mas de pertencimento, de se sentir segura dentro do próprio corpo, de caminhar pelas ruas com a cabeça erguida, sem medo de desagradar, sem precisar se encolher. Ela havia encontrado um lugar sagrado dentro de si, onde ninguém mais poderia invadir. Não era arrogância, era dignidade. Era o fruto de quem já foi calada, oprimida, esquecida, mas escolheu não permanecer nesse lugar. Agora ela se permitia existir por inteiro, com todas as cores, todas as nuances, toda a luz que por tanto tempo tentaram apagar. E foi nesse fortalecimento interior que ela entendeu algo profundo. Ela não precisava de permissão para ser feliz. Não precisava esperar que alguém dissesse que ela era suficiente. Ela já era. E essa consciência mudou tudo. Porque uma mulher que conhece o próprio valor não aceita mais migalhas. Ela busca plenitude, busca verdade e, acima de tudo, ela se honra.
não mais como um ato de rebeldia, mas como um pacto de amor consigo mesma. Com o passar dos meses, as mudanças deixaram de ser internas para se refletirem no mundo ao redor. As pessoas começaram a notar algo diferente nela. Era o jeito de andar, o brilho no olhar, a segurança na fala. Ela não precisava mais se explicar nem se defender. Sua presença já comunicava quem ela era. E o mais bonito, ela não buscava mais validação. Estava em paz com sua jornada, com suas escolhas, com suas cicatrizes. No trabalho, passou a ser mais respeitada. Suas opiniões ganharam mais peso. Sua postura firme e empática se destacava. Ela aprendeu a impor limites de maneira gentil, sem perder a doçura. Isso inspirava outras mulheres a fazerem o mesmo. Era como se, ao se libertar, ela tivesse aberto espaço para que outras também respirassem alívio. Porque transformação verdadeira transborda. Cura quem está perto. Toca quem observa de longe. Na família, os vínculos mudaram. Ela não aceitava mais ser colocada em papéis que não lhe cabiam. Não cedia a chantagens emocionais. Começou a falar com clareza, a se posicionar sem medo. Houve estranhamento, claro. Nem todos aceitaram de imediato, mas ela se manteve firme. Porque entendeu que amar o outro não significa abandonar a si mesma. E que manter relações saudáveis exige verdade, mesmo quando ela incomoda. E no coração, ela começou a sentir paz. Não era solidão, era completude. Descobriu que estar só não era estar vazia, era estar cheia de si. E isso abriu espaço para algo novo. Um novo amor, talvez. Mas agora ela não buscava por necessidade, buscava por escolha. Sabia que se fosse para alguém entrar em sua vida, teria que ser para somar, para respeitar, para caminhar ao lado. Porque ela já havia vivido o que era se anular, e não voltaria lá. Essa transformação também impactou seus hábitos. Alimentação, exercícios, leitura, descanso. Tudo passou a ter outro sentido. Não era estética, era autocuidado. Era zelo por si. E quanto mais se cuidava, mais sua autoestima florescia. Já não se via com os olhos de quem a feriu. Se via com os olhos de quem sobreviveu, de quem renasceu. E isso a tornava ainda mais bonita, de dentro para fora. Ela também passou a usar sua voz para outras causas. Falava sobre abuso emocional. Contava sua história quando percebia que poderia ajudar. Inspirava com leveza, com verdade. E muitas mulheres, ao ouvirem seu relato, diziam: "Eu também vivi isso, mas achei que era exagero da minha cabeça." E ali começava outra libertação. Porque quando uma mulher fala, muitas se libertam. E ela entendeu que sua dor tinha virado missão. O impacto da transformação era visível. Mas o mais poderoso era o invisível, a fé que agora a sustentava, a confiança que guiava suas decisões, a presença que transmitia serenidade. Ela não era mais a mulher silenciada, era a mulher que gritou por liberdade e encontrou sua voz. E agora, essa voz era ponte, era farol, era cura, não para provar nada a ninguém, mas porque ela sabia o quanto é precioso viver em verdade. Foi quase sem perceber que ela se tornou referência. Mulheres vinham até ela, buscando conselhos, pedindo ajuda, compartilhando histórias parecidas. E ela as recebia com o coração aberto, não como quem tem todas as respostas, mas como quem já esteve no fundo do poço e sabe o caminho de volta. Ela sabia que cada mulher tem seu tempo, que cada dor é única. Mas também sabia que é possível sair do silêncio e florescer, mesmo depois das maiores quedas. Ela passou a escrever pequenos textos nas redes sociais, relatos sinceros, frases de fé, e aquilo tocava. Eram sementes lançadas no solo fértil da dor feminina. Mulheres liam e choravam, se reconheciam, sentiam que alguém finalmente falava a sua língua. Porque ela não escrevia com teoria, escrevia com alma, com verdade, com cicatriz.
Isso tem um poder que nenhuma técnica pode ensinar. Algumas amigas começaram a chamá-la de fortaleza, exemplo de superação. E mesmo com toda a humildade, ela aceitava esses elogios como troféus silenciosos. Não por vaidade, mas porque sabia o que custou chegar até ali. Cada palavra era fruto de noites em claro, de decisões difíceis, de lágrimas escondidas, mas também de fé, de coragem, de recomeços. E agora, tudo isso ganhava um novo propósito: inspirar. Ela criou um grupo de apoio. Começou com 3 mulheres, depois foram 10, depois 50, e ali elas choravam, riam, compartilhavam. Era um círculo sagrado, onde cada uma podia ser quem é, sem máscaras, onde a vulnerabilidade era bem-vinda, e onde juntas encontravam força. Porque quando mulheres se unem, milagres acontecem, e ela era prova viva disso. Em uma dessas rodas, ouviu uma frase que nunca esqueceu: "Você me ajudou a não desistir de mim." Aquilo a emocionou profundamente, porque no fundo, tudo que ela queria era isso: que nenhuma mulher se sentisse sozinha como ela já se sentiu. Que nenhuma mulher acreditasse que precisava aceitar pouco para ter amor. Que todas soubessem: existe vida depois da dor, existe renascimento, existe liberdade. Ela não era perfeita, ainda tinha medos, ainda tinha feridas, mas agora sabia como cuidar de si, sabia quando parar, quando respirar, quando pedir ajuda. Sabia que a força feminina não é a ausência de fraqueza, mas a coragem de continuar mesmo quando se está cansada. E isso sim era empoderamento, era luz, era exemplo. E assim ela segue, curando enquanto inspira, compartilhando enquanto aprende, firme mesmo quando frágil, serena mesmo em meio ao caos, porque agora ela sabe, sua história é sagrada, e se uma só mulher for tocada por ela, então tudo já valeu a pena. A jornada dessa mulher pode até parecer distante da sua, mas será mesmo? Quantas vezes você já calou a própria dor para evitar conflito? Quantas vezes vestiu um sorriso enquanto por dentro estava em pedaços? Talvez hoje você esteja exatamente no ponto onde ela esteve, cansada, perdida, sem saber por onde recomeçar. Mas deixa eu te lembrar de algo. Você não está sozinha e você não precisa continuar onde te ferem. Essa história não é só sobre dor. É sobre renascimento. É sobre perceber que, mesmo depois de tantas quedas, ainda dá para se levantar. Ainda dá para recomeçar com fé, com autocuidado, com força feminina. Ainda dá para se olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. E sabe o que é mais bonito? É que quando você escolhe sua liberdade, outras mulheres também se encorajam. Sua cura ecoa, sua transformação inspira. Agora eu te pergunto: quais silêncios você ainda carrega? O que dentro de você está implorando para ser ouvido? Que partes da sua alma precisam de acolhimento urgente? Não ignore seus gritos internos. Eles são bússolas. Eles apontam o caminho para sua cura. Comece hoje, um passo de cada vez. Mas comece, porque a vida que você merece não está no passado, está no agora. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente. Aqui você vai encontrar mais do que histórias. Vai encontrar verdade, acolhimento, fé e inspiração. Porque toda mulher merece ouvir que pode ser livre. E talvez o que você mais precisa agora seja exatamente isso. Um lembrete de que a sua voz ainda vive aí dentro, esperando para ser ouvida.